Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o domingo. Neste domingo, vamos celebrar nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nosso 54º encontro do ano B. Deus é Rei sobre todo o universo. Essa compreensão não só professa Deus como Senhor e Criador do universo, como também Ele é Rei de seu povo escolhido, Israel. Reconhecer sua realeza é viver e professar sua soberania na história e na vida de cada ser humano. Hoje celebramos a festa de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Na semana passada, vimos que o Pai é Deus e Salvador. Carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 4. A bondade e o amor de Deus, Pai, nosso Salvador, se manifestaram. Jesus também é Deus e Salvador, como também Paulo na carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. A manifestação da glória de Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Se o Pai é Deus e Rei, o Filho também é Deus e Rei. O que pertence ao Pai, pertence ao Filho. O Filho reina junto com o Pai. O Pai é Rei como Criador, princípio de toda a ordem da salvação e fim de toda a salvação. Ele é Rei Criador, como professamos no Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, isto é, Pantocrator. O poder do Pai que se revela na criação e na eleição de seu povo, que caminha e conduz seu povo na história. E nós somos o Israel de Deus. Jesus é Rei como Filho, e por nós e para nossa salvação Ele é Rei na cruz, onde recapitula todas as coisas no seu corpo e tudo submete ao Pai. Sua coroa não é de ouro e pedras preciosas, mas de espinhos. Seu manto escarlate vem dado pelos soldados na flagelação. Seu cajado é um caniço, seu trono a cruz. Ele reina e vive no meio de nós, é o Cordeiro imolado. Ressuscitado. A antífona de entrada é tirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 5, versículo 12, e capítulo 1, versículo 6. O Cordeiro imolado. Jesus que foi imolado como vítima na cruz. Ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. O Cordeiro imolado é o vencedor da morte e que, ressuscitado, tendo subido aos céus, está na direita do trono de Deus Pai. Ele que vive deve ser adorado, aclamado, e a doxologia aqui que vimos nessa antífona de entrada, nos vê que o Cordeiro imolado é o vencedor da morte. Cordeiro imolado, a ele se deve dar glória, poder por toda a eternidade. Isto é, a eternidade onde não mais existe a morte. Ele é o Cordeiro imolado e se refere à humanidade de Jesus, que sofre a morte na cruz, que conduz a humanidade para junto do trono de Deus Pai. A comunidade se reúne para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte e também celebrar Jesus, Rei do Universo. A primeira leitura é tirada do livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 14. O Filho do Homem que vem das nuvens do céu
É a profecia de Jesus, Filho do Homem, que nasceu, anunciou o Evangelho, foi crucificado, morto e ressuscitado, que subiu aos céus, levando para junto do Pai a nossa humanidade. A ele vem dado o poder, a glória, a realeza, a todos os povos que ele redimiu na cruz, numa salvação universal, um poder que não tem fim, é eterno, que jamais lhe será tirado. Este Filho do Homem vem para julgar vivos e mortos, exercer seu poder eterno, trazendo, unido à sua divindade, a humanidade assumida em Maria, transfigurada num corpo glorioso, na ressurreição, num corpo não mais passível de morte. O profeta aqui quer prefigurar Jesus. O ancião de muitos dias, em que o Filho do Homem vai à sua presença, é o próprio Deus Pai. O salmo responsorial é o Salmo 92 e 93. Este salmo é um louvor ao reinado de Deus e é do pré-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 1a. Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. A afirmação de Deus, que é rei e reina, se vestindo de majestade, é aquele que é entronizado como rei de Israel. Aqui celebramos a entrada de Javé em seu reinado. A primeira estrofe é tirada do versículo 1a-b. O olhar se volta para Deus, na certeza de que Ele é realmente rei, que está presente na vida de seu povo e no culto divino. Este Deus que se reveste de poder, onde o adorno divino é o poder, não as vestes esplendentes. A segunda estrofe é tirada dos versículos 1c ao versículo 2. Deus é rei e criador. Ele reina desde o início da criação. Ele é eterno, antes mesmo que qualquer coisa fosse criada. Desde sempre, eternamente, Deus existe. Aquele que existe antes de todas as coisas, visto que ele é causa de todas as coisas, princípio da existência de tudo que é criado, ele assim se torna a causa de tudo, é causa eficiente de todas as coisas, não sendo causado por ninguém. É eterno. A terceira estrofe é tirada do versículo 5. Deus é verdadeiro e tudo o que revela é verdade. Que o trono divino é o trono de santidade, um trono eterno. Ali onde se deve dar glória a Deus eternamente, reconhecendo o seu poder. Se o poder do rei temporal é passageiro, o de Javé é eterno. A segunda leitura é tirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos 5 a 8. O livro é uma profecia que João recebeu na ilha de Patmos, quando estava no exílio imposto pelo imperador Domiciano. Foi ali que ele teve a revelação da profecia que ele deveria anunciar, que gerou o livro do Apocalipse. Jesus é o mártir por excelência. Mártir significa testemunha e é fiel. Ele que morre na cruz é fiel à vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, não a minha. Marcos capítulo 14, versículo 36b. Fiel ao Pai e à missão que o Pai lhe confiou. Assim ele é o primogênito dos mortos. Aquele que ressuscitou é soberano, rei de todos os reis da terra. Jesus é aquele que nos ama e que expressou o seu amor
dando seu sangue redentor, que nos libertou do pecado, e assim nos fez participar de seu reino como sacerdotes para Deus e Pai. A este Jesus, por aquilo que ele realizou por nós, devemos reconhecer todo poder, glória para toda a eternidade. E Jesus, vencedor da morte, que nos ama, vem com as nuvens no fim dos tempos para julgar vivos e mortos. Todos os verão, até mesmo aqueles que mataram colocando-o na cruz. As nações reconhecerão seus pecados, reconhecendo Jesus como Senhor. Agora Deus, iniciador, e aquele que é o fim de todas as coisas, intervém. Tudo é obra divina. Eu sou, diz, é o nome divino que Deus revelou a Moisés no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, lá no Egito. Eu sou o que sou. Este eu sou é o princípio e fim. Princípio alfa, primeira letra do alfabeto grego, ômega, última letra do alfabeto grego. Ele é princípio e fim. Deus é aquele que existe, isto é, que é, como também o que existiu antes de todas as coisas, o que era e o que vem, para completar todas as coisas numa unidade no fim do tempo. Aqui lembramos um dizer que se colocava embaixo da estátua de Júpiter. Debaixo da estátua de Júpiter estavam os seguintes dizeres: Deus que é, que era e será. João atribui essa expressão somente a Deus, não a Júpiter, porque como ídolo ele não é nada. E esse Deus é eternamente. Então ele diz que Deus é, o que era e o que vem. Isto é, aquele que virá no futuro para unir todas as coisas numa unidade final, para completar todas as coisas. Este é o Todo-Poderoso, Criador e Autor de toda a salvação, o Pantocrator. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 18, versículo 33 a 37. É o diálogo de Jesus com Pilatos sobre o seu reinado. O projeto do Reino de Deus não é para este mundo. A história da humanidade é marcada pelo pecado, pelo egoísmo, pela injustiça. Nessa história não existe possibilidade de termos um paraíso aqui nessa terra. Porque sendo ela feita por seres humanos, a mesquinhez do ser humano, fruto da maldade, impede que haja justiça. O egoísmo perdura nas atitudes humanas, as vaidades. Essa história será um dia julgada. O projeto do Reino de Deus não coincide com a política humana. Pilatos agora quer saber sobre a origem do poder e do reinado de Jesus. Pilatos então pergunta: tu és o rei dos judeus? Temos duas coisas. Primeiro, Jesus é o rei do povo judeu? Segundo, ele não afirma que Jesus é rei de Israel, da nação. Então, ele é rei de um povo, mas não da nação, porque Israel estava submetido ao Império Romano. A resposta de Jesus coloca Pilatos em apuros. Ele diz: porque descobriu ser ele rei dos judeus? É uma afirmação dele ou porque ele ouviu outros dizer que Jesus é rei dos judeus? Qual é a fonte da informação de Pilatos? Aqui quem está sendo julgado não é Jesus, mas Pilatos. É Pilatos que vem interrogado por Jesus.
Pilatos interrompe. O problema não é dele, ele não é judeu, ele é romano. Jesus foi entregue pelas autoridades judaicas que queriam lavar as mãos com a morte de Jesus. E assim eles poderiam comer a Páscoa. João capítulo 18, versículo 28. Revela-se assim a hipocrisia e injustiça das autoridades. Pilatos faz referência ao povo e à autoridade. Eles entregaram Jesus a fim de condená-lo à morte. Pilatos quer saber a causa da acusação. Que fizeste? Daí Jesus revela o reino de Deus, transcendente, que não é deste mundo. Diante da desorientação de Pilatos, pergunta Jesus, a Pilatos, qual é a fonte da informação que ele tem? Diante desta realidade que faz com que Pilatos fique meio atordoado, Pilatos então pergunta, então tu és rei? A resposta de Jesus é ainda emblemática para Pilatos. É você que diz, eu sou rei. A partir do que Jesus fala, ele fala de sua missão. Ele é a palavra eterna, que se fez carne, nasceu entre nós. E ele diz, nasci. E sua missão, isto é, ele diz, vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. A verdade não é uma verdade filosófica, nem de uma escola filosófica. Jesus é a verdade do Pai. E é Ele que revela o Pai. Assim, Ele é toda a verdade. Tudo que é da verdade. E se alguém quiser escutar a sua voz, então vai poder se reunir a Ele. Quem escuta a minha voz, este então reconhece Jesus como seu pastor. João capítulo 10, versículo 4. O texto de João prepara para a coroação de Jesus e sua aclamação como rei, pelos romanos. Essa proclamação de Jesus como rei, encontramos capítulo 19, versículo 1 a 3. Jesus é o rei entronizado na cruz, e como cordeiro imolado, ele está do lado do trono do Pai eterno. Ele é o Filho do homem, e que ele foi conferido todo poder, glória, realeza e poder. E ele tem um reino que não será dissolvido. Daniel capítulo 7, versículo 14. Antífona de comunhão é tirado do Salmo 28, 29, versículo 10 a 11. Este salmo fala do poder de Deus. É um salmo do pré-exílio da Babilônia. O Senhor em seu trono reinará para sempre. O Senhor abençoará o seu povo na paz. A igreja comungante reconhece o seu Senhor. O Senhor que está sentado no trono. O Filho do Pai eterno. É aquele que está presente e vivo na Eucaristia. Inseparável do Pai, inseparável da Eucaristia, porque Ele é o mesmo Senhor, inseparável de nós. Este é aquele que reina eternamente, que vem trazer à Igreja, isto é, seu povo, a paz. Com este comentário, nós terminamos o tempo comum do ano P, São Marcos. No tempo do Advento, vamos iniciar o ano C, São Lucas. Nós já fizemos este comentário há 3 anos atrás, mas eu vou refazê-los novamente, já que os tenho pronto, acrescentando uma coisa ou outra para nos ajudar a refletir cada dia sobre o Evangelho e as leituras dominicais. Por isso, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção,
sua face resplandeça sobre nós.